No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui nesta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor, e você que nos ouve pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever neste canal, indicá-lo para seus amigos e irmãos, para que todos os dias aqui, paulatinamente, nós possamos estar falando desta mensagem e o nosso canal ganhar relevância para que outras pessoas tomem conhecimento desta mensagem pura, genuína e, como diz o Senhor, como nos orientou, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Sem fermento. Essa soma que você vê aí na thumbnail, né? Ou na capa do vídeo, ela é interessante porque é assim que faz a conta os defensores da doutrina trinitariana, do famoso 3 em 1. Porque quando escuta o apóstolo Paulo dizer aqui na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz, a igreja de Coríntio, né? Capítulo 12, versículo 4, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, e um mesmo é o Senhor. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja, aí mais embaixo ele segue falando que a manifestação é do mesmo Espírito, aí ele foca no Espírito. Mas quando você vê ele dizer um só Espírito, um só Senhor e um só Deus, aí você consegue, né, a pessoa com a mente formatada pelo sistema trinitariano, ele consegue ver a atuação de 3 aí. Ele consegue ver que Paulo está separando ali, ele está, vamos dizer assim, descortinando a doutrina trinitariana. Mas se tem uma pessoa que era monoteísta, ou seja, era unicista, vamos dizer assim, cria na unicidade de Deus, esse camarada é Paulo. Porque ele fala que estava aguardando a bendita, a bem-aventurada manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É só você ler isso lá em Tito, capítulo 2, versos 13 e 14. Ele fala ao único sábio Deus, seja honra e glória. Então ele sabe diferenciar pelo Espírito o que é uno e o que é trino. Aliás, triuno. E a gente precisa analisar que a doutrina da Trindade oficializada veio depois dele 300 e poucos anos. Oficializada, que eu digo, porque ela já existia nas culturas pagãs, já existia no Egito, a doutrina trinitariana já existia na Grécia Antiga, né? Já existia até mesmo, né, lá na Babilônia, principalmente, de todas as divindades havia 3 que mandava e desmandava. A gente fala sobre isso no nosso livro. Então, por isso que eu falo, já existia lá dentro do paganismo, mas dentro do povo de Israel, do povo de Deus, não existia. Embora volta e meia, eles estavam se envolvendo com Baal. Embora eles estavam, de vez em quando, voltando para os deuses lá deles, né, das nações vizinhas. Isso aí sempre foi um marco na história, infelizmente, de Israel. Então Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, há um só é o Espírito, um só é o Senhor e um só é o mesmo Deus, é o mesmo. Ele está falando de 3 aqui? Claro, evidentemente que não. Lá aos Efésios também ele fala da mesma forma, há um só corpo, e um só Espírito, Efésios 4, um só Espírito. Aí no verso 5 ele diz, um só Senhor. E no verso 6, um só Deus. Então, no verso 4 de Efésios, capítulo 4, no verso 4, ele diz que há um só Espírito. No verso 5 ele diz, um só Senhor. E no verso 6 ele diz, um só Deus e Pai. Então veja, só podemos chamar um de Deus e um de Pai. Aí você vem dizer
que, por exemplo, se essa definição do apóstolo está se referindo à Trindade, e ele está dizendo que só tem um Espírito, como que Jesus diz assim, ó, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como que ele está conosco aqui? Em Espírito, mas só tem o Espírito Santo, como é que ficaria? E esse Espírito aqui é com E maiúsculo, está falando desse Espírito Santo. E aí? Se um só é o Senhor, o Jeová, né, o Pai, né, que é o lá, ele fala assim, ó, eu sou o Senhor e não dou minha glória a ninguém. No Velho Testamento ele sempre se apresenta como Senhor. Ué, mas o Senhor não é Jesus? Como é que o Pai toda hora fala que é o Senhor? E se há um só Deus, como é que Tomé vai, se prostra diante de Cristo e diz, Senhor meu e Deus meu? Tá, tu és meu Senhor e meu Deus. Mas há um só Deus, que é o Pai, como é que Jesus também é chamado de Senhor? E se o Senhor também é o Pai, como é que Jesus também é chamado de Senhor? Aí entra a embolação da doutrina trinitariana. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus amados irmãos, são de manifestações, de maneiras de atuar do mesmo Deus. Você está me entendendo? Maneiras de atuar. O Eterno atua como Deus, como Senhor e como Espírito. Mas é um só. Não estou falando de trindade. Não estou falando de forma de atuar, de atuação. Ora, atua como Senhor, vai reinar literalmente como Senhor, é o nosso Senhor, ou estamos falando de governo, de dono, de absoluto. E não está falando, não é para você equalizar essa soma, porque essa soma aí que a religião faz, opa, então aqui, ó, um só. E você note que ele começa sempre, a ordem dele aqui é sempre o Espírito, começa pelo Espírito. Lá para os Efésios é um só Espírito, depois um só Senhor e um só Deus. Para Coríntios é a mesma coisa, um é o Espírito, um é o Senhor e um é o Deus, é o mesmo Deus. Entendeu? O que você tem que analisar aí? Por que começa, a ordem de Paulo começa com o Espírito, com o Senhor e termina com Deus? Hein? Já parou para observar a ordem que Paulo fala? Pois é. Então, veja, é preciso termos a noção ou o conhecimento básico da mensagem da unicidade de Deus para a gente não sair falando de três, aonde não tem três. Ver três pessoas, e quando essa última pessoa é representada por um pássaro. E se é pássaro, não é pessoa. Pessoa é um termo utilizado para o gênero humano. Não pode ser representada a terceira pessoa por um pássaro. Então teria que ser duas pessoas e um pássaro. Porque é assim que se desenha, o que é totalmente errado, se desenha um espírito com forma de pomba. Não é nem para desenhar nada, mas o ser humano, você vai ver lá os quadros lindos com uma pomba bem bonita, bem desenhada no púlpito de muitas igrejas, nos quadros evangélicos. Pois é, se desenha uma pomba por causa de João, do batismo lá de Mateus capítulo 3 de Jesus, por causa daquilo ali, vamos desenhar porque o Espírito Santo é diferente, todo mundo é uma pomba. Então não são três pessoas, para de dizer três pessoas, são duas pessoas e um pássaro. O que entra sempre em problemas, confusa e realmente perturbatória, loucura, essa doutrina trinitariana. Me perdoe se tiver algum defensor dessa fé aqui conosco. Bom, nós voltaremos amanhã falando mais da mensagem da unicidade de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.